Olá pessoal, vamos aqui então dar início aos nossos estudos na parte de inglês, da nossa primeira apostila. A gente vai estudar, ter videoaulas de inglês somente da parte de gramática, tá? Na parte de interpretação de texto a gente não vai ter porque é mais simples. Então, interpretar o texto é sempre mais simples, você só vai ter que traduzir algumas coisas e com auxílio de algumas ferramentas que você pode obter na internet, como o Google Tradutor ou outros aplicativos, fica fácil traduzir, aí você vai entender todo o contexto da interpretação. E a parte de gramática ela é um pouquinho mais complexa, por isso que eu vou fazer videoaula sempre dessa parte de gramática do inglês. Hoje a gente vai começar estudando nas aulas 7 e 8, né? Porque são as aulas de a gramática sempre fica para o final das apostilas e são as aulas 7 e 8, página 25 e 29 do livro didático. 25 a 29 do livro didático, viu? A gente vai estudar então essa gramática aqui. Para os alunos do sétimo ano, eu fiquei com inglês e artes, viu? Mas videoaulas somente de inglês, porque artes é uma disciplina super fácil, tá bom? Então, a gente vai aqui iniciar agora com o seguinte, ó. Nas aulas 7 e 8, vamos estudar o Past Simple. O que é o Past Simple? É o passado simples, viu? Passado simples. Então vamos tomar como referência para os estudos os textos trabalhados na unidade. Toda a unidade do livro de vocês, viu? Os simples, o simple past, também chamado de past simple, ou chamado de, traduzindo para o português, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Então, o passado simples do inglês, ou lá no inglês chamado de past simple, é o passado simples da nossa língua portuguesa. Continuando aqui, tem o seguinte, ó. O part simple é usado para indicar ações passadas já concluídas. Eu chamo a atenção para cá, ó, ações passadas já concluídas. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com o passado simples na língua inglesa, o próprio nome já diz, é passado. Então, vai ser ações passadas que já foram concluídas, viu? Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram. Então, só vou usar o part simple para falar de quê? De ações que já aconteceram, de ações passadas, de fatos que já aconteceram, tá certo? Que começaram e terminaram no passado. Então, já aconteceu, ou seja, ela já começou e ela já terminou tudo isso no passado. O part simple pode vir acompanhado de palavras e expressões como. Então já vou citando, e essas expressões eu coloquei em inglês para vocês, aí para vocês em inglês não, perdão, em negrito, para já destacar. Ela sempre vem acompanhado com essas expressões. Eu trouxe aqui algumas, mas existem várias outras expressões que podem acompanhar aí o part simple, é o que pode acompanhar. Então, quais são essas expressões? Essas expressões são sempre expressões que vão falar do passado. Por quê? Porque o part simple, ele sempre fala do passado, né? Porque ações passadas já concluídas. Então, essas expressões expressões que remontam ao passado, que já aconteceram. Como a primeira aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Deixa eu só... não ficou bem em cima aqui, ó. Deu para entender? Essa expressão é agal, ou seja, atrás. Então a tradução da expressão é atrás. Então se pronuncia agal, que é atrás. Olha só, remeteu a passado. Atrás, algo que já aconteceu. Então é atrás, algo que já aconteceu. A outra expressão é let's week. Let's week aqui, ó. Let's week, que é semana passada. E também é um fato que já aconteceu. A outra expressão aqui, ó. Let's month. Let's month é mês passado. Ou seja, let's month também remete ao passado também. A outra é let's year. Let's year quer dizer que é ano
passado. E essa outra aqui, que tem Ian 2010, que é em 2010, também fato passado. E a outra que é yesterday, yesterday, que é ontem. Então, essas, e existem outras, várias outras expressões. Essa daqui foi algumas que eu trouxe as mais principais. Mas existem outras expressões que o past simple pode vir acompanhada. Então, essas expressões são as mais comuns, mas podem vir outras expressões. Mas as expressões sempre remetem ao passado, porque o past simple, ele são ações passadas já concluídas. Ele é usado para indicar ações passadas que já concluíram. E aí, preste atenção no finalzinho aqui, ó, que diz o seguinte: para verbos regulares, olha só aqui, ó, para verbo regulares, acrescenta-se ed na forma infinita do verbo no past simple. Então, se eu só aqui de novo para vocês, ó. Ó, para verbos regulares, eu acrescento quem? Eu acrescento o ed, ó. Acrescento o ed, a forma infinita do verbo no past simple. Como é que vai ser isso? Vamos ir adiante aqui, ó. Temos aqui o irregular verbs, que é verbos regulares. Os verbos regulares são aquele cujas flexões de simple past, que é passado simples, e também do past participle, que é do past participle, que é do particípio passado, são formadas pelos acréscimos de ed, ied ou d. Então, vale citar aqui, ó, pelos acréscimos dessas expressões aqui, ó. Dessas expressões aqui. Opa, deu um zoom aqui. Dessas expressões aqui, ó. Viu? Ed, ied ou ed. Então, repetindo, ó, os verbos regulares são aquele cujas flexões dos passados simples e do particípio passado são formadas pelos acréscimos de ed, ied e d. Então, quais são? Aqui para vocês, olha só aqui. Olha só aqui, eu trouxe a tabelinha aqui, ó. Aqui eu tenho o passado simples com os verbos regulares no passado simples. Olha só, eu tenho o infinitivo puro e o passado simples. Então, como é que eu posso... Esses aqui são todos verbos regulares. Todos eles são verbos regulares. Como é que eu passo esses verbos regulares para o passado simples? Acrescentando o ed, o ied ou o d. Então, eu vou passar esses verbos regulares aqui, ó, esses verbos regulares aqui para o passado simples, ou para o past simple, né? Para o passado simples, tá aqui os verbos regulares, que estão no infinitivo puro, né? Os verbos do jeito que eles vêm mesmo no puro, como é o caso de destruir, ó, de avisar, então é o verbo puro. E eu passar ele para o passado simples, para o past simple. Como é que eu faço isso? Olha só, eu acrescento sempre uma dessas três aqui, ó, ou o ed, ou o ied, ou o d. Vamos ver aqui. Olha só. Eu tenho um verbo aqui, o verbo destroy. Destroy, que quer destruir. Quando eu passar ele para o passado simples, eu vou acrescentar quem? Somente o ed. Então, no final desse verbo, eu acrescento o ed. Tá em negrito aí na apostila, ó, o ed. Acrescentei o ed, ele já está no passado simples. O outro verbo é o order. Order, quando eu passo ele para o passado simples, eu só acrescento o ed. O outro aqui é o van der Hof. Van der Hof, acrescento somente o ed no final do verbo para estar no passado simples. O outro verbo é o Werner. O Werner, acrescento o ed e ele está no passado simples. Então, se eu quero passar esse verbo que está no infinito puro, é um verbo regular, está no infinito puro, para me passar para o passado simples, eu somente vou acrescentar no final desse verbo o ed, somente o e e o d. Ah, mas tem essas outras exceções.
Quando é que eu vou acrescentar o IED ou quando eu vou acrescentar o D? Eu vou acrescentar o IED ou D em alguns casos especiais. Observa aqui, ó. Observe que para passar os verbos regulares no infinitivo para o passado simples, basta acrescentar o ED, que foi o que a gente fez nesse quadro. Mais uma atenção que eu trouxe para vocês aqui, ó. Eu trouxe uma atenção para vocês. Atenção! Alguns verbos podem sofrer alterações na grafia. Você vê que esses verbos aqui nenhum foi alterado nenhuma letra deles. Do jeito que eles estavam, eu passei para o passado simples acrescentando só o ED, sem tirar nenhuma letra da forma pura dele. Mas existem verbos que precisam eu fazer isso, como é o caso do verbo nourish, do verbo study e do verbo plan, que é aí precisa eu fazer algumas modificações na grafia deles. No primeiro verbo aqui, o verbo nourish, eu tenho o que aqui, ó? Para me passar ele para o passado simples, eu acrescentei somente o D. Não precisou mexer na grafia dele, mas no caso desse verbo em especial, não vou acrescentar o ED, vou acrescentar somente o D. Porque se eu acrescento o ED aqui, eu teria o quê? Eu teria dois Es, que ficaria EED. Então, por isso eu só acrescento um D, o D. No caso do segundo verbo, que é o verbo study, eu tenho o quê? Que trocar o Y, ó, observe que quando eu passo para o passado simples, eu troco o Y pelo um I e coloco o ED. Então, terminou Y, eu troco o Y pelo I e acrescento o ED. Da mesma forma, é no outro verbo, no plan, que é o quê? No plan, que é acrescento um N e acrescento o ED, acrescento mais um N e acrescento o ED. E aí, para um resumo da ópera, eu fiz então o que chamamos de um resumo aqui para geral, para você entender esse resumo aqui, ó. Então, por resumo, eu fiz o seguinte, ó. Terminados, então você vai ter que aprender esse resumo aqui. Se o verbo ele for terminado em E, eu vou acrescentar apenas o D, como foi o caso do primeiro aqui em cima, ó. Como foi o caso desse primeiro aqui em cima, ó, desse daqui. Ele termina em E, eu apenas acrescentei o D. Terminados em consoante mais Y, terminado em consoante mais Y, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o Y por o I e colocar o ED, como foi o caso desse segundo aqui, ó. Como foi o caso desse segundo aqui que eu fiz isso aí, ó. Observem que ele é terminado numa consoante, que é o D, ó. Terminado numa consoante, que é o D, mais o Y. Aí eu fiz o quê? Eu peguei, retirei o Y, coloquei um I, ó, coloquei um I no lugar do Y e acrescentei o ED, Então é dessa forma que faz quando ele for terminado em quê, ó? Quando ele for terminado em consoante mais Y. Seguindo a regra aqui, tem o seguinte ainda, ó, terminados em consoante mais vogal, terminado em consoante mais vogal, eu vou fazer o quê? Mais vogal, mais consoante, com a última sílaba tônica. Então aqui tem mais um pouco de informações, ó. Terminado em consoante, mais vogal, mais consoante, com última sílaba tônica. Eu vou repetir a consoante final e depois eu vou acrescentar o ED, como é o caso aqui deste exemplo aqui, ó. Você pode observar que ele termina em consoante, que é o L, mais a vogal, que é o A, mais a consoante, que é o N. E ele ainda tem a sílaba tônica. Quando eu pronuncio plan, você vê que a sílaba tônica é essas últimas aqui. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar, repetir a consoante final, que no caso é o N, então eu vou dobrar essa consoante, vou repetir ela e colocar o ED. Então essas regrinhas aqui, elas têm que ser aprendidas.
Aqui, ó, tudinho isso aqui, você aprenda ela, porque é onde você vai matar toda a charada para esses verbos que exigem uma exceção. Se caso não for esses verbos eles não aparecerem, e agora esse marca-texto fechou tudo aqui, não deu para ver, foi mais nada, eu vou corrigir aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, então, esses verbos aqui no infinitivo puro, eu já vou colocar o ED no final. Não preciso estar seguindo aquelas regras não, ó. Nesses casos, se vir nessa forma aqui, ó. Mas se caso vier com essa forma aqui, aí é diferente. Aí eu tenho que seguir essas regrinhas que eu botei aqui para você. Essas regras aqui, uma dessas 3 regras. Observe aqui, ó. Esse verbo aqui ele é terminado em Y, seguido por que vem antes desse Y uma consoante. Por isso que eu tenho que trocar o Y pelo I e acrescentar o ED. Observe esse daqui, ó. Ele termina em Y também. Ah, professor, mas eu tenho que trocar ele, tirar ele e colocar o I? Não, porque ele vem antecedido por uma vogal. E eu só posso seguir essa regra aqui quando esse Y ele vem antecedido por quem? Por uma consoante. Então tem que ficar esperto ainda nesses pontos aí. Porque nem todos os verbos que terminar em Y eu vou sair trocando o Y pelo I, não. Eu vou ter que esperar e conferir se esse Y ele vem antecedido, antes dele vem uma vogal ou uma consoante. Se vir uma vogal, só vou acrescentar o ED. Se vir uma consoante, eu vou trocar o Y pelo I e acrescentar o ED. E aí eu trouxe ainda aqui para vocês um quadro onde tem o verbo to be no passado simples, apresentando o verbo to be para vocês, tanto no presente simples como no passado simples, nas duas formas. Então eu tenho aqui, ó, o I, que é o eu, I, que é o eu. Eu tenho ainda o here, she e o weird, que é ele, ela ou isso. E eu tenho o will, o ir e o ter, que é você, nós e eles. Esses daqui no presente simples vai vir para am, que é sou, né? Estou no presente, sou. Is, que é, e também o are, que é estamos. O are, que é estamos. Então aqui é no presente simples. E no passado simples, como fica? Fica was, que é estava, was, que é estava, você vê que não interfere em nada para substituir esse daqui, e were, que é estavam. Então, esse aqui é puro, viu? É no puro. Quando eu passo aqui, então, para o presente simples, vai ficar dessa forma. Quando eu passo para o passado simples, vai ficar dessa outra forma. Então é importante então que essa tabela aqui ela traz o verbo to be, viu? Então, outro tópico importante para os seus estudos é apresentado nessa tabela, que é o verbo to be. E agora vamos para os grupos, chamamos de grupos nominais. E o que seriam esses grupos nominais aqui? Nos grupos nominais, a palavra principal, que é sempre o substantivo, né? No grupo nominais, a palavra principal é o substantivo, vem sempre depois da palavra que a qualifica, geralmente um adjetivo. Lá na língua portuguesa a gente aprende o seguinte: adjetivo é o que caracteriza o substantivo. Então você já sabe disso, que todo adjetivo é aquela palavrinha que caracteriza o substantivo. Eu tenho um substantivo e esse adjetivo vai caracterizar esse substantivo. Então, o adjetivo é isso. Então, quando a palavra principal está no plural, o qualificador permanece no singular, pois ele é invariável. Então, eu botei em negrito porque é importante. Tudo que é importante está em negrito nessa apostila. Então, é o seguinte, ó, quando a palavra principal está no plural, o qualificador permanece no singular, pois ele é invariável, viu? Ele é invariável. Então, se eu tenho aqui, eu trouxe 2 exemplos aqui, ó. Eu primeiro chamo a atenção para essas construções traduzidas,
que fica mais fácil de você entender no inglês. Observa aqui a tradução dela, ó. Uma batalha solitária contra junk food. O que é isso? Olha só, batalha solitária. Quem é o substantivo dessa frase? Obviamente que é batalha. Solitária é o que? Solitária é uma quantificador de batalha, ou seja, está quantificando, está qualificando esta batalha. No caso é uma batalha, não é uma batalha qualquer, é uma batalha solitária. Então está dando uma característica essa batalha. E como a gente aprendeu na língua portuguesa, aquilo que caracteriza o substantivo é chamado de adjetivo. No caso, nosso adjetivo aqui é solitária e nosso substantivo é batalha. Quando a gente passa para o inglês, vai ficar o quê? Olha só, quando a gente passa para o inglês, vai ficar... Vem o que aqui, ó. Gente, eu só observando aqui, eu quero que vocês... Ó, eu botei aqui, eu vou até grifar para vocês, ó. Adjetivo, ó. Coloquei bem aqui, adjetivo, ó, na apostila de vocês. E não é um adjetivo isso aqui, viu, gente? Porque você está falando de batalha. Batalha é um substantivo e não adjetivo. Então eu peço que vocês, na apostila de vocês passem um tracinho aqui porque está errado. Não é um adjetivo. Isso aqui foi um erro na hora de fazer... Opa! Aqui. De fazer a digitação, deu este erro aqui, ó. Viu? Cadê aqui? Onde é? Pronto, deu esse erro aqui de adjetivo. Ó. Na segunda construção também. Então peço que vocês, porque não é um adjetivo, não é. Vocês vão entender por que não é um adjetivo, olha só. Por que ele não é um adjetivo? Deu um problema aqui, pronto. Por que ele não é um adjetivo? Olha só, se eu tenho solitária, e no momento que eu vou, essa frase aqui, eu tenho o seguinte, ó. Air, ion, peron, against, junk food. O que é isso? Uma batalha solitária contra junk food. Olha só. Então tem o que, ó? Aqui corresponde a quem? No que eu traduzo aqui, esse nome aqui, Peron, vai equivaler a batalha. E esse outro aqui, ó, long, vai equivaler a quem? Equivaler a solitária. Solitário eu falei com adjetivo, então aqui também vai ser um adjetivo. Se aqui é um adjetivo, aqui também é um adjetivo. Se batalha, como eu falei para vocês, que é substantivo, aqui também vai ser um substantivo. E não um adjetivo como eu tinha colocado aqui. Por isso que a apostila aí está com esse erro. Então você observe que batalha aqui, ó, essa palavrinha que vem antes aqui, ela é chamada de quê? Ela é chamada de modificador. Por quê? Porque não é uma batalha qualquer, é uma batalha solitária. É uma batalha solitária, não é uma batalha qualquer. Então ela tá o quê? Ela tá modificando a outra palavra, a palavra batalha. Ela tá modificando a palavra batalha. Por isso que ela é chamada de modificador. E batalha aqui, ó, é chamada de quê? De uma palavra principal, chamada de palavra principal. Da mesma forma, essa segunda frase aqui, ó. House fire em Porirua, né? Então, de novo aqui, ó. House fire em Porirua. Que quer dizer o quê? Incêndio doméstico em Porirua. E aí eu vou chamar a atenção de novo para a parte traduzida, que para ficar mais fácil de entender. Observa a tradução aqui. Incêndio doméstico em Porirua. Quem é o substantivo? Obviamente que é incêndio. Quem é o adjetivo? Aquele que caracteriza o substantivo. Quem está caracterizando o substantivo aqui? Doméstico. Então, doméstico é nosso adjetivo. Então, doméstico é nosso adjetivo. E o que acontece aqui? Se doméstico é o nosso adjetivo, ele está modificando quem? Incêndio. Quando eu passo para cá, eu observo o que aqui, ó, que o modificador é a palavra house, né? House, e fire é a nossa palavra principal, porque fire aqui é incêndio, viu? Então, quer dizer o quê? Que aqui é o nosso modificador e aqui é o nosso
é o nosso palavra principal. Então aqui, se eu trocasse esse adjetivo de erro aqui da apostila de vocês, o adjetivo seria esses de azul, esses dessa corzinha aqui. Eu não sei bem que cor é essa porque eu sou daltônico, mas para mim é azul, não sei para vocês. Para mim é azul. Então, esse adjetivo seria essas palavrinhas de azul aqui, no caso, né? Por isso que tá errado aqui nessa parte da apostila de vocês. Mas o que entender é o seguinte: quando a palavra principal está no plural, o quantificador permanece singular, pois ele é invariável. O que você tem que identificar aqui é quem é a palavra principal e quem é o modificador, aquele que está modificando a palavra principal quando você está dentro de uma construção. Então, se eu der uma construção dessa daqui para você, que é essa frase aqui, você vai ter que identificar quem é a palavra principal dessa frase e quem é o modificador. E eu sempre falo, para entender o inglês, você primeiro traduza essa frase para o português. Depois de traduzir para o português, você procura quem é o adjetivo, quem é o substantivo. Encontrando os dois, você também encontra eles na língua portuguesa. Por exemplo, se eu dou essa construção para vocês aqui, ó, e você vai, e eu pergunto, quem é o modificador? Quem é a palavra principal? Aí você vai traduzir ela, você traduz ela para uma batalha solitária contra junk food. E aí no momento que você traduz, você já identifica quem é o substantivo e quem é o adjetivo, porque isso você aprendeu lá nas aulas de português, identificar quem é o substantivo e quem é o adjetivo de uma frase. Depois de identificar o substantivo e o adjetivo da frase em português, você automaticamente já encontra quem é o substantivo e quem é o adjetivo na frase em inglês, tá certo? Dando continuidade aqui, eu tenho então a sequência aqui, o pronome de sujeito e objeto, o pronome do sujeito e objeto, que tem pronome de sujeito, mas é pronome do sujeito e objeto, viu? E eu tenho o que aqui, ó? Os subject pronouns, que substitui o nome, ou seja, o pronome substantivo substitui o nome, ou seja, substitui o substantivo, e não o sujeito da oração. Sempre aparece antes dos verbos, com exceções que ele sempre aparece antes do verbo, mas nas frases interrogativas em que eles vêm depois do verbo auxiliar, eles não aparecem antes do verbo, eles vêm depois do verbo auxiliar. Então, recapitulando aqui, ó, os pronomes subjetivo substituem o nome, ou seja, substitui o substantivo e são sujeito da oração. Então, toda vez que um pronome substantivo, um pronome subjetivo, ele substituir um substantivo, ele passa a ser o sujeito da oração. Sempre aparece antes dos verbos, salvo nas frases interrogativas em que eles vêm depois do verbo auxiliar. Os